trouxe a plenitude com o Cristo e conclui toda esta beleza com o próprio Cristo que virá. Por isto que nós vivemos o presente aguardando o futuro, mas vivemos um presente aguardando o futuro, mas de uma forma muito ativa. De uma forma em que nós vivemos como se nós já estivéssemos lá no presente. Por isso nós vivemos a santidade. Por isso nós buscamos a santidade. Porque para viver um futuro com Deus é preciso ser santo. E nós já vivemos a santidade aguardando este momento de vida com Deus no futuro. Então vejam só, se estes homens são homens que são capazes de olhar para o presente, um presente que é de extremo sofrimento para o seu povo, e anunciar transformação para um futuro, mesma coisa está acontecendo no Evangelho. Naquele tempo, partindo Jesus. Da onde que Jesus partiu? Ninguém sabe. O autor sagrado fez questão de não dizer da onde que Jesus partiu. 2 cegos o seguiram, gritando: tende piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Vejam só, Jesus partiu de algum ponto que nós não sabemos. Seguiu até uma casa. Casa de quem? Também não sabemos. E atrás de Jesus ia 2 homens cegos, 2 cegos, não sabemos se é homem, se é mulher, cremos que sejam 2 homens, 2 cegos, o seguiram gritando. Da onde Jesus partiu até onde Jesus chegou, esses 2 homens estavam gritando: filho de Davi, tem piedade de nós. Eram 2 homens que eram cegos nos teus olhos, mas sabiam enxergar com o coração. Conseguiam ver naquele homem, mesmo não vendo, a solução para os problemas. São como esses profetas que aguardam insistentemente a manifestação de Deus. Eles poderiam, na segunda vez que gritaram, não ser atendido, desistir. Vamos desistir porque este que dizem que é o filho de Davi não é capaz de resolver o nosso problema. Não é o Messias que nós estamos esperando, porque também estes cegos eram homens que estavam vivendo o advento, sabem viver o advento. Eram homens que esperavam o Messias, aguardavam a vinda daquele que iria abrir os olhos dos cegos e o ouvido dos surdos. E eles começavam a gritar: filho de Davi, tende compaixão de nós, tende piedade de nós. Do ponto onde Jesus partiu ao ponto onde Jesus parou. Por isso que também são homens de esperança e que homens que estão aguardando a manifestação. Estão aguardando que Deus, em determinado momento da história, vai agir na vida deles e vai transformar a cegueira que ele tem nos olhos, mas não tem no coração, para uma cegueira para uma visão que também os olhos vai contemplar a ação de Deus. Se as situações da sua vida, ao olhar para elas, vocês não conseguem ver solução, ótimo. Não conseguem ver solução com os olhos, mas se vê solução com o coração, é possível a manifestação. O problema são aqueles cegos dos olhos, mas muito mais cegos do coração. E que quando olham o problema, quando olham as dificuldades, quando olham as situações impossíveis da vida, não conseguem ver nenhuma solução. Esses são os piores cegos. Estes 2 homens souberam esperar a manifestação de Jesus e não se intimidaram com a indiferença.
Porque o que acontece? Quando as pessoas não começam a ver a solução, começam a sentir abandonadas por Deus. E vão para os confessionários para dizer: Padre, Jesus esqueceu de mim. A minha vizinha, padre, foi curada de câncer, curado de AIDS, curado de mal de Parkinson, curado disso, daquilo. E eu, padre, estou rezando já faz 15 anos, mas Jesus esqueceu de mim e por isso eu briguei com ele e fiquei com raiva dele. Agora estou vindo me confessar. Perdeu um olhar de esperança. Mal sabe esta pessoa que Jesus ainda está no caminho da sua vida. E Jesus está no caminho da sua vida e em qualquer momento Ele vai manifestar aquilo que você está pedindo. E talvez não está manifestando aquilo que você está pedindo, mas está manifestando coisas muito melhores. E você, porque fixou o seu olhar, a sua necessidade, não consegue ver aquilo que Deus quer dar. Cegos dos olhos, mas não cegos do coração. Precisamos ser e ter um coração de profunda esperança diante das situações em que nós não estamos vendo solução. Nós precisamos olhar para os nossos problemas e ser homens de advento que olham para as dificuldades do presente, mas sabe que o futuro será melhor. Por quê? Porque quem permanece fiel a Deus no presente, alcança a glória do futuro. Alcança a manifestação de Deus para um futuro. Estes cegos não eram cegos, porque viam com o coração. Eram homens e mulheres cheios de esperanças diante da sua terrível dificuldade que era a cegueira. Eram homens e mulheres que, ao olhar para o presente sem solução, via a solução para um futuro, porque aguardavam a manifestação de Deus. Aguardavam ao Deus que não deixa de agir na história. Jesus Cristo está agindo na história e vai concluir a atuação na história na sua segunda vinda. Vai concluir a sua manifestação na história quando vir para julgar todos os povos. E nós precisamos estar com um coração exultante de alegria, porque dias melhores virão. Dias melhores virão para a sua vida, para a sua história, para a sua família, para a minha família, para todos nós. Dias melhores virão e nós precisamos olhar para isto. Precisamos ter um olhar que visione isto, um olhar visionário na presença de Cristo. Porque Cristo, Ele é o alfa e o ômega. O que é ser o alfa e o ômega? É ser o princípio e ser o fim. E o nosso fim, que não é fim, está em Cristo. O nosso fim, que na verdade é o começo, está na pessoa de Jesus Cristo, que há de vir julgar os vivos e os mortos. Então, se nós morremos antes de Jesus Cristo vir, o que vai acontecer conosco? Também passaremos para o julgamento. Por isso precisamos viver bem o presente. Por isso precisamos encher o nosso coração de esperança e não desanimarmos na nossa caminhada. Em vez de você fazer uma oração de lamuriação, de reclamação, porque nada está transformando na sua vida, ou pelo menos você está pensando que nada está transformando na sua vida, seja como estes profetas e já comece a louvar a Deus diante da situação que você está vivendo, um louvor, porque dias melhores virão. Por muitas e muitas vezes eu precisei fazer esta oração. Senhor, eu não vejo nada. Senhor, eu não sinto nada. Senhor, olhando para o agora, eu não consigo ver solução. Mas eu creio que isso que eu estou vivendo agora
um bem maior